Vamos lá, então, para a nossa aula de eletrodinâmica, um dos assuntos mais recorrentes do Enem, o campeão, na verdade, né? O Enem sempre gosta de pegar as ideias da eletrodinâmica, trazer para o nosso dia a dia, fazer essas contextualizações, e eu acho que vale a pena. Se você ainda tem dúvida de qual conteúdo eu devo me dedicar, eu vou prestar Enem eletrodinâmica, tá bom? Hoje a gente vai fazer um breve resumão, assim, do que mais aparece. É claro que tem outras vertentes. Vamos lá, então. Qual é o que mais aparece, né? Na verdade, o que mais é cobrado. Só lembrando que a eletrodinâmica é a parte que estuda, então, o movimento das cargas elétricas, tá bom? Eletrostática é quando elas estão paradinhas, que a gente tem lá alguns conceitos. Eletrodinâmica é quando essas cargas já começaram a se mexer. E aqui, de maneira já bem direta, para nós, no mundo da eletrodinâmica, essa carga que começa a ganhar movimento vai ser a nossa corrente elétrica, que sim serão os elétrons para nós, né? A carga portadora da energia elétrica, enfim, serão os elétrons dos fios metálicos que a gente vai trabalhar aqui, tá bom? A gente nem vai entrar em detalhes sobre as outras correntes elétricas que existem e tudo mais, só para a gente ser bem focado. A corrente elétrica, aqui no mundo da física, a gente representa pela letra I, tá bom? Só cuidado para não falar que I é de intensidade, senão você vai dar uma bagunçadinha na sua cabeça com essa palavra. As letras que eles usam para a corrente, a letra que eles usam, as teorias usam para a corrente elétrica é o Izinho, sem medo de ser feliz. E o que é essa corrente elétrica, então, para nós? É o movimento organizado desses elétrons, desses portadores de carga, quando estão submetidos a uma diferença de potencial, certo? A uma tensão elétrica. O que é a tensão elétrica na nossa vida prática? É a sua tomada. Então, se você mora em alguma cidade que aqui é 110 volts, aqui é 220 volts, isso é a diferença de potencial, é a tensão elétrica da rede elétrica aí de onde você mora. A gente vai brincar com alguns circuitos aqui usando bateria, pilha, com outros números, além do 110 e 220, mas aqui para a prova fica muito evidente que o 110 e 220 vai aparecer, tá bom? Como a gente calcula a corrente elétrica? Vamos, então, já a algumas fórmulas e entender alguns conceitos. Ela é calculada pela razão entre a quantidade de carga num determinado intervalo de tempo. Como a gente representa isso de maneira matemática, então, ó? A corrente, que é representada pela letra I, é calculada pela razão. Toda vez que eu tiver a palavra razão, é uma divisão entre a quantidade de carga, que a gente representa por Q, lá da eletrostática, num determinado intervalo de tempo. Então, a formulazinha Q de quantidade de carga sobre tempo. Tem gente que gosta de isolar o Q, que brinca, que fica I vezes T e kit. Isso é o de menos, tá bom? Qual é a unidade de medida que a gente tem que ficar ligadíssimo? No sistema internacional, a quantidade de carga ela vai aparecer em coulombs, enquanto o tempo vai ser em segundos. Então, a corrente elétrica, qual é a unidade da corrente elétrica? Coulomb por segundo, o famoso ampere. Vou escrever aqui pequenininho o nome. Ampere, ampere, amperes. A gente representa pela letra A maiúscula. Combinado? Tem outras unidades para carga e tal? Tem. Quando a gente, às vezes, fala em relação ao tempo, o tempo a gente usa em horas para falar de bateria, de carregar a bateria e tal. Mas no sistema internacional aqui a gente vai trabalhar com amperes, tá bom? O que é a resistência elétrica? A resistência elétrica a gente representa pela letra R, tanto faz usar um R maiúsculo ou um R minúsculo aqui nesse assunto, não tem problema. Então, não fique preso a isso. A gente ouve falar de resistência elétrica principalmente para quem tem chuveiro elétrico, né? A resistência queimou. Eu preciso arrumar o meu chuveiro, preciso comprar outra resistência. E é isso mesmo. Resistência elétrica nada mais é para a gente do que um pedaço de fio, que em sua maioria é todo enroladinho, que serve para aquecer. Todo resistor elétrico tem por função pegar algum tipo de energia e transformar em energia térmica. Nos nossos circuitos aqui, ele vai pegar energia elétrica, né? Se a gente ligar na tomada, e vai transformar em energia térmica. Ele vai esquentar, certo?
Resistência elétrica. Por que a gente põe esse nome de resistência? Porque ela é resistente à passagem da corrente elétrica. Acabamos de ver aí o que é corrente elétrica, né? O movimento organizado aí dos elétrons para a gente. Quando eu ofereço uma alta resistência, ela não deixa esses elétrons passarem. Então, quando a gente fala dos isolantes, isolante é aquele material que tem uma resistência muito alta. Então, ele não vai deixar a corrente passar, ele isola. Os condutores, que é o que a gente vai usar aqui, né, os metais principalmente, eles têm resistência, tudo tem uma certa resistência, mas eles têm uma resistência menor. Então, eles têm uma facilidade em conduzir a energia elétrica, energia térmica. Então, eles são condutores, uma baixa resistência à passagem de corrente. Só para a gente fazer associação aos nomes e às palavras e entender e não ficar só memorizando. Tudo bem? Então, essa função de pegar um tipo de energia e transformar em energia térmica, aquecer, aqui a gente conhece como efeito Joule. Então, a partir de agora, sempre que você ouvir falar sobre efeito Joule, é porque alguma coisa, alguma energia está se transformando em energia térmica. Está sendo dissipada, está sendo utilizada, enfim, em forma de calor, que é uma energia térmica. Tá bom? Então, resistência a gente tem em todos os aparelhos eletrônicos que servem para esquentar, principalmente. Tudo na vida real tem resistência. Mas se a gente pegar secador de cabelo, o próprio chuveiro elétrico, hoje em dia essas fritadeiras elétricas aí, né, air fryer e tal, tudo que esquenta, chapinha, ferro de passar roupa, são os vilões da energia elétrica de casa, né? A conta de energia elétrica vem alta porque esses aparelhos são muito usados. Essa transformação de energia elétrica em energia térmica é a que mais consome energia, que custa mais caro. Beleza? Entender, então, o que é corrente elétrica e resistência elétrica, vamos às leis que a gente usa aqui, que são as leis de Ohm. Sabe? Ohm ou HM, o nomezinho aí, a gente fala Ohm para facilitar a nossa vida, mas foi ele que estudou. Então, a primeira lei de Ohm diz que um condutor mantido a uma temperatura constante, ideal, bonitinha, terá uma corrente elétrica proporcional à sua tensão elétrica, à sua diferença de potencial, né, submetida. Como que a gente transforma esse texto em forma de fórmula, que é o que nos interessa? Então, ele falou que uma resistência, olha lá, né, mantida a temperatura constante e tal, não sei o quê, vai ter uma corrente proporcional à sua DDP, a DDP que ela está submetida. Então, U sobre I. Se eu aumento a tensão, eu vou aumentar a corrente que passa sobre ele. Se eu diminuir a tensão elétrica, eu diminuo a corrente elétrica que passa sobre ele, né? A diferença de potencial. Essa é a lei, a primeira lei de Ohm, em forma de fração, tudo legal. Só que a gente gosta de tirar esse denominador da fração, né? Esse I, essa corrente elétrica, a gente gosta de passar ali multiplicando R, só para brincar de matemática, e deixar em forma de produto. Para nós, que a gente já conhece um pouquinho de física, ou está relembrando, é o famoso URI, ó. U é igual a R vezes I. U de tensão elétrica, medida em volts, R de resistência elétrica, e aí aqui vamos prestar atenção. A unidade de medida de resistência elétrica é essa letrinha que parece uma ferradura, mas a gente chama de ohms, é a letra ômega, tá bom? E o I medido em ampere. Então, aqui só para completar, no sistema internacional, a diferença de potencial, a tensão elétrica, a voltagem, a gente mede em volts, por isso que eu posso falar voltagem. A corrente elétrica a gente mede em amperes, e a resistência a gente mede em ohms. Essa letra a gente lê ohm, em homenagem ao estudioso. Então, a primeira lei de Ohm é a lei do Uri. Para todos os problemas e questões que aparecerem sobre circuito elétrico, nossa, mas 99,9% de chance de a gente usar um Uri. Um Urizão, um Urizinho, aí a gente vai ficar vendo aí nos exemplos e nos exercícios. A segunda lei de Ohm também vai falar sobre a resistência. Mas ao invés de ele pegar um pedacinho de metal, submeter a diferença de potencial para calcular a corrente, ao invés de relacionar essas grandezas, ele começa a analisar o objeto resistência, o pedaço de fio.
Se eu aumentar esse pedaço de fio, o que acontece? Se eu engrossar, se eu pegar um fio mais grosso, o que acontece? Então, a segunda lei de Ohm, ela fala sobre a resistência, mas focando no material, no objeto. Então, é diretamente proporcional à tal da resistividade. A resistividade, a gente representa por essa letra, que chama Rho. Então, eu vou escrever até aqui na linha de baixo, aqui ó, onde tem Rho. Eu acho que escreve assim, não sei. Tem uns alunos que falam que parece um pezinho ou um peixinho. É a letra Rho do alfabeto grego que a gente usa aqui para representar a resistividade. O que é a resistividade? É a característica do material que eu estou usando, tá bom? A gente não precisa ficar preso a isso, a gente só tem que prestar atenção na unidade, quando aparecerem os exercícios aí. A gente não memoriza o de ninguém, isso é característica de cada material. Se eu estou usando o cobre, o alumínio, o ferro, o exercício vai fornecer, tá bom? Então, o valor da resistência depende dessa resistividade, porque, obviamente, depende do material que eu estou usando, depende também do comprimento do fio que eu estou usando e da área. E aí, no mundo da engenharia, a gente chama até de bitola, da grossura do fio. Como que é essa relação, então, que o Ohm escreveu? Que a resistência vai depender do Rho, que é a resistividade, do comprimento do fio, que é o L, que a gente usa isso, né, nas relações, e é inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto mais comprido o fio, maior a resistência que a corrente elétrica vai encontrar, né? Ela tem que atravessar todo aquele comprimento de fio, meu Deus. Conforme eu aumento a área do meu fio, a resistência diminui. Porque pensa assim, ó, se a corrente elétrica tiver que passar só por essa área, ela vai ficar passando ali apertadinha. Se a gente aumenta a área, a corrente elétrica tem mais espaço para passar, fica mais fácil, ou seja, a resistência diminuiu. Se a gente fizer essas associações, fica mais fácil de entender. No sistema internacional, o nosso Rho virá em ohm vezes metro, por quê? A resistência é em ohm, a gente sabe, não vai ter pegadinha. Pegadinha que pode aparecer com submúltiplos, né? Miliohm, mega ohm, mas sempre virá em ohm. O comprimento em metros e a área em metros quadrados no sistema internacional. Mas tudo pode acontecer, a gente tem que ficar super ligado, então, na unidade do Rho que ele fornecer. Se ele não fornecer, a dica é transformar tudo para o sistema internacional para resolver a nossa vida. Combinado? Então, aqui, o que a gente conclui aqui, né, nessa parte da aula? A gente já viu sobre corrente elétrica, que é o movimento ordenado dos elétrons, a quantidade dessa carga que passa no intervalo de tempo, e como analisar a resistência. Quando a resistência aumenta e quando a resistência diminui em relação à corrente elétrica, né? E agora a gente vai para a potência. O que é potência no mundo da física, de qualquer frente? A potência mecânica, essa potência elétrica que a gente usa aqui, né? Então, a potência, ela é a quantidade de energia transformada num certo intervalo de tempo. Se eu estiver falando lá do mundo da mecânica, eu posso pegar o trabalho realizado da força, a energia cinética, algum tipo de energia que está acontecendo lá, energia potencial gravitacional, enfim, dividida pelo tempo. Então, para generalizar esse primeiro momento, a nossa potência, eu vou escrever POT de potência, ela é calculada por uma variação de energia dividida por um intervalo de tempo. Aqui a gente vai focar na energia elétrica, né? Porque estamos no mundo da elétrica. Lembrando que no sistema internacional, a minha energia é em joule. O meu tempo é em segundo. Então, potência é joule por segundo. Potência é uma taxa. Taxa é tudo aquilo que tem a ver com o tempo. Qual é a taxa de natalidade? Tantas crianças por ano. Qual é a taxa de crescimento? Sei lá, tantos centímetros por mês. Sempre a gente tem um tempo, um intervalo de tempo considerado, né? Então, a potência é a taxa dessa transformação de energia, tantos joules por segundo. Mas a gente usa o que ao invés de falar joules por segundo? Watts, que é o W maiúsculo. Então, eu vou escrever aqui, ó, são os watts. Cuidado, é muito comum a gente confundir volts da tensão elétrica
com os watts da potência. Ah, e como eu faço para não confundir? Praticando. Então, conforme a gente ler em voz alta é um problema, falar corretamente, porque tem gente que lê e pula a leitura da unidade de medida. Vai ler o problema lá, considere uma lâmpada de 6. Quando ela estiver a 6, o que aquela letra significa? Então, quando você estiver treinando para estudar física, leia em voz alta, ouça o que você fala e, obviamente, fale corretamente. Beleza? Então, se ele te der potência, tem um tempo ali de informação, a gente tem que ficar ligado, porque às vezes ele dá potência, vai inventar a moda lá, e você fala, mas cadê o tempo? O tempo tá ali escondidinho nos watts. Então, se ele te der em watts, tudo aquilo lá está acontecendo em 1 segundo, tá bom? Quando a gente relaciona, então, a primeira lei de Ohm com o trabalho da força elétrica, e faz toda aquela matemática gostosa, delicinha que vocês adoram, a gente conclui outras relações de potência, que aqui a gente vai colocar para facilitar a nossa vida, para a gente ser mais eficiente, pegar e resolver, que é o nosso objetivo aqui, tá bom? Então, quando eu relaciono essa fórmula aí de potência, de energia elétrica, de trabalho da força elétrica, qual uma outra relação que eu posso chegar? Que potência é igual a corrente vezes a minha tensão elétrica. A famosa fórmula do pio. Corrente elétrica é medido em amperes, tensão elétrica é medida em volts e a minha potência em watts. Outra relação que a gente pode chegar, que a potência é igual a resistência vezes o I ao quadrado. A resistência medida em ohms e o I medido em amperes. Essa formulinha aqui, muito comum a gente usar quando ele pede a potência dissipada num resistor. Porque, olha, eu tenho o valor de resistor, né? A gente não acabou de ver que a função da resistência é sofrer o efeito Joule? É pegar a energia e transformar em energia térmica? Então, eu tenho o valor dos ohms daquela resistência, eu sei o quantos amperes, eu sei a corrente que vai passar ali naquele trecho. Então, claro que eu consigo calcular essa potência dissipada. Combinado? E a última relação que a gente chega de potência, se a gente fizer aí os ajustes, é que potência também pode ser calculado como U ao quadrado dividida pela resistência. De novo, onde U é medido em volts e a resistência em ohms. Ah, e onde que eu uso cada uma? Tudo depende dos dados que você tiver. Então, se ele te colocar uma situação em que você tenha o valor da corrente e da DDP, você usa o π. Se ele te der condições de você obter os dados de DDP e resistência, você vai usar o por quadrado. E se ele te der a potência dissipada nesse resistor, as informações de resistência e corrente, a gente usa o pri quadrado. A gente brinca com essas frasezinhas para ir memorizando. Combinado? Então, agora que a gente vai falar mais tecnicamente de resistor, vamos aprender como os resistores são representados. Então, a gente falou o que é um resistor, para que ele serve, agora como que eu começo a representar? Na maioria dos casos, o resistor, ele vem representado com essa minhoquinha aqui, ó, né? Um pedacinho de fio e essa minhoquinha. Por quê? Porque ele é um fio enrolado. Quando você olha uma mola de perfil, né? Imagina o espiral aí da apostila, do caderno, sabe? Um caderno espiral. Olha ele de lado, assim, ó. A mola, quando eu olho numa perspectiva, ela fica alinhadinha, as linhazinhas. Por isso que a gente usa essa representação, porque é uma mola. Mas não que a gente vá trabalhar a elasticidade dela, só porque o fio é enrolado, é um espiral. Ou tem alguns desenhinhos, alguns circuitos que ele vem em forma de caixinha. Porque os resistores pequenininhos que a gente usa em circuitos elétricos bem pequenininhos, eles são assim mesmo, meio cilíndrico. Aí a gente desenha essa caixinha. Então, a gente precisa começar a se ligar dessas representações, porque os desenhos, né, os diagramas que vêm nas alternativas ou no próprio enunciado e tal, vem em forma de desenho. E a gente tem que saber se é um resistor, se é um capacitor, se é um gerador, essas coisas aí que a gente aprende nessa frente de eletrodinâmica. Combinado? Então, essa é a representação do resistor. Existe resistor que é variável. Ah, como assim? Por exemplo, o ferro de passar roupa, vocês concordam que se eu passar um tecido mais sensível, é diferente de eu passar um tecido grosso, sei lá, passar calça jeans e uma camisa de seda, eu não posso colocar na mesma temperatura, porque senão eu queimo a camisa de seda ou eu não consigo desamassar o jeans, né? Então, você vai lá no seu ferro de passar e muda o botão.
Às vezes tem uns desenhinhos, às vezes tem um número, às vezes está escrito mesmo, algodão, seda, sei lá o quê, essas coisas aí. A gente gira, dá um tempinho. Ah, então nisso que você gira, você está mudando o valor da resistência para mudar o valor da corrente elétrica. O chuveiro é isso. No verão, a gente gosta de tomar um banho mais fresquinho. No inverno, a gente gosta da água mais quente. Então, eu mudo o valor da resistência para poder fazer o que eu quero fazer. Essa resistência que eu consigo variar, essa resistência variável, ela recebe o nome de reostato. Então, não precisa ter medo da palavra reostato. Reostato é uma resistência que pode ser variada. E aí, como que eu represento? Eu faço esse desenho de minhoquinha aí da resistência, mas eu coloco uma setinha, ó. Tanto faz eu desenhar a setinha cortando essa resistência ou assim, né? Esse desenho de baixo é porque eu posso andar no meio da minha resistência, é o botão que a gente usa mesmo. Combinado? Então, se no enunciado tá reostato, é uma resistência, a gente vai olhar com o valor de resistência, mas provavelmente ele vai te dar algumas situações que esse valor vai variar, e não tem problema nenhum. Tudo bem? Vamos aos famosos, então, ó, a famosa associações de resistores. Tem gente que prefere falar que existem 3 tipos de associações. Tem gente que prefere falar que tem 2 tipos de associação. Eu sou desse time. Mas por quê? Você não vai ensinar a terceira? Vou, claro que vou. Mas é que eu não preciso falar que são 3, se com 2 eu consigo resolver todas. Então, quais são esses nomes para a gente, né, não criar expectativas? Eu tenho a associação em série, clássica. Eu vou ter a associação em paralelo, aí na próxima tela, clássica. E aí eu tenho a associação que mistura as duas, que chama associação mista. Então, não é que são 3 completamente diferentes. Não. Se eu souber tudo de associação em série e tudo de associação em paralelo, que a gente vai aprender agora, você resolve a associação mista tranquilamente, tá bom? E não tem a ordem. Ah, qual é a primeira? São esses 3 tipos que podem aparecer. Associação em série. Como que eu represento, como que eu reconheço uma associação em série? Primeiro, a associação em série é aquela que, por definição, é o trecho ou é o circuito inteiro, que a corrente elétrica é a mesma para todo mundo do meu circuito. É a mesma para todos os dispositivos. Se eu tiver resistor, gerador, receptor e tal, tiver tudo em série, resistência interna, umas coisas aí que a gente vai aprender ao longo da vida, todo mundo vai receber a mesma amperagem. Então, vamos entender aqui no desenho. Coloquei aí, ó, tá vendo? Que tem o R1, R2, R3, R4, não tá vendo? Ali onde eu desenhei a fonte, o que a gente pode imaginar? Pode imaginar que é a tomada, que todo mundo tá ligado, ou uma bateria, ou uma pilha, enfim. É o que vai fornecer energia para o meu circuito elétrico, certo? Não precisa agora entrar nos detalhes de por onde a corrente vai, por onde ela chega, vamos pensar na praticidade. Vai começar a circular uma corrente elétrica aí no meu circuito. E ela vai vir da fonte, não vai? Então, vamos lá. Eu vou imaginar no sentido horário que, na minha cabeça, faz mais sentido. A corrente elétrica vai sair aqui da fonte, ó, a gente representa pela letra I, certo? Isso daqui é uma curva, né? Essa quininha de fio aí, ó, é uma curva. Ela vai subir na representação aí do desenho. Aí ela vai passar aqui em R1, vai continuar a vida em R2, vai passar também por R3, vai passar também por R4 e vai voltar ao caminho dela para sempre ficar circulando. A gente nunca vai acabar com a nossa corrente elétrica aqui no mundo ideal, certo? Então, com isso, eu provo que essa intensidade de corrente, essa amperagem, é igual para todos os resistores. Se sair 2 amperes da minha fonte, vai passar 2 amperes em todo mundo. Se sair 10 amperes, vai passar 10 amperes para todo mundo. Se sair 1 miliampere, beleza? Essa é a definição de série. O trecho que eu estou analisando, ele é em série, porque a corrente é a mesma para todo mundo, tá bom? Como que eu calculo a resistência equivalente desse trecho ou desse circuito inteiro? Esses amperes, eles não vão ter que encarar os ohms do R1,
os homens do R2, os homens do R. Eles vão encarar todos os homens para vencê-los e então continuar circulando? Então, a resistência equivalente de uma associação em série, que a gente chama de REC, resistência equivalente, é a soma de todas as resistências que eu tiver no trecho. Aqui eu representei 4 resistências, então eu vou escrever R1 mais R2 mais R3. Mesmo, um homem mais 10 homens mais 20 homens, isso vai ser a resistência equivalente, a resistência total a gente também pode chamar, não tem problema. E a DDP total? Como que eu posso fazer? Aí vem o seguinte, tudo bem que esses resistores que estão aí não necessariamente são idênticos, né? Faz de conta que eu liguei aí nesse circuito o secador de cabelo, meu carregador de celular, liguei uma lâmpada, fui ligando várias coisinhas. Cada coisinha tem o seu valor de resistência. Então, em cada trechinho, eu consigo aplicar a primeira lei de Ohm, o URI, que eu vou brincar aqui de fazer um URIzinho, onde eu quero descobrir. Então, aqui no meu trecho 1, eu consigo descobrir a minha DDP1 URI, o R1 vezes o I. Vai me dar um valorzinho ali de volts. Aqui no trechinho de R2, eu consigo descobrir outra tensão, porque tem outro valor de R. A corrente é a mesma, mas quando eu faço URI, o R vezes I vai dar um outro valor. E assim por diante. Aqui em R3 eu vou ter outra tensão, e aqui em R4 eu vou ter outra tensão, certo? Ou seja, para que todo mundo funcione de maneira adequada, eu vou ter que ligar isso numa tomada, numa fonte, numa bateria, que forneça a tensão elétrica para todo mundo funcionar. E como que eu faço para achar essa total? Eu somo cada trechinho. Então, a corrente total, aliás, a DDP total de cada trecho é a DDP do trecho 1, mais a DDP do trecho 2, mais a DDP do trecho 3, mais a DDP do trecho 4. Então, do trecho que eu digo aí do resistor, né? Para eu somar todas as DDPs, e tudo bem eu falar DDP total, DDP equivalente, DDP da fonte, eu preciso achar a DDPzinha, a voltagenzinha de cada resistor elétrico. Tudo bem? Só então reforçando que a corrente elétrica é única, então a gente pode falar que I é igual para todo mundo, para todos os resistores que estão aí. E como que eu consigo calcular a potência em cada resistor? Consigo fazer o π quadrado, ó, tá vendo? O R1 vezes o I quadrado. Se eu tiver o valor do R1, faço o meu π quadrado ali e resolvo minha vida. Se eu tiver o valor só da tensão 1, eu consigo fazer o meu π, e aí eu acho a potênciazinha de cada trecho. Então, eu consigo achar a potênciazinha de cada resistor, somar todas e me dar a potência total, ou, se eu já tiver calculado a minha resistência equivalente, o meu REC, eu consigo fazer a fórmula da potência total. REC vezes o I quadrado. É o meu π quadrado usando a resistência total do meu circuito, minha resistência equivalente. Ou fazer um π, né? A potência total vai ser a DDP total vezes a corrente. Tranquilo? Então, é assim, ó. Muito raro cair um circuitinho em série, assim, facinho, bonitinho, porque todo mundo ia acertar e não é esse o objetivo. Mas terão trechos em série do seu circuito. Quais são as pegadinhas dessa série, que é o que está escrito em azul? Quando um dos resistores queima ou desliga, os outros param de funcionar. Imagina você, vai lá no desenho, eu vou fazer uns rabisquinhos e depois eu apago para ficar bonitinho o material. Imagina você que o R3 queimou ou eu desliguei. Faz de conta que bem ali no R3 era meu carregador de celular. Então, estava todo mundo funcionando, a lâmpada estava acesa, meu computador estava ligado, o carregador do celular estava funcionando, e sei lá mais o que lá no R4. Estava tudo funcionando, lindo, maravilhoso. Aí eu fui lá no R3, meu celular, né, o carregador estava carregando meu celular, carregou, eu tirei da tomada. Ou seja, eu desliguei esse R3. Eu tirei ele do circuito. Eu desconectei os fios. O
que vocês acham que vai acontecer? Que a corrente vai passar no R1, vai funcionar, vai passar no R2, vai funcionar e vai parar? Aí todo mundo vem se encavalando, aí dá um engavetamento de elétrons? Não. Então, se o R3 foi tirado da tomada ou queimou, né? Ah, estragou, queimou, parou de funcionar. Ninguém mais funciona. A corrente nem vai sair da sua fonte. Beleza? Então, se um dia você tinha essa ideia, aí, se um dia você tinha essa ideia que o último queimou, então os 3 primeiros de uma associação em série pode ir parando, tira isso da cabeça. A corrente elétrica não vai funcionar no 1, 2, 3 e parar, ou pular, saltar. Não dá, ela precisa de fio para continuar. Se o fio arrebentou, queimou, ela nem vai ter o trabalho de sair ali da fonte. Tá bom? E numa associação em série, a resistência equivalente sempre é maior do que as individuais. Eu estou somando todo mundo, né? Então, por exemplo, assim, eu vou falar um número coerente só para não precisar ficar anotando. Faz de conta que R1 vale 1 homem, o R2, 2 homens, o R3, 3 homens e o R4, 4 homens. Vamos somar. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Então, a minha resistência equivalente é de 10 ohms. Tudo bem que 10 ohms é maior que 1, que é maior que 2, que é maior que 3, que é maior que 4. Então, essa resistência equivalente sempre vai ser maior do que qualquer uma individual. Foquem nisso, porque isso aparece em forma de teoria. Beleza? Qual outro tipo de associação? Em paralelo. Então, essa representação de associação em paralelo, para você que já estudou física, já viu e está só relembrando, é clássica, né? A gente desenha assim, os materiais aparecem assim e tal, e aí... E o que é isso na vida? Nada mais é do que, depende de onde você mora, tem nomes diferentes, mas eu vou falar 2 nomes que eu conheço. O T, que a gente põe na tomada, ou o Benjamin. Sabe aquele negócio que a gente põe na tomada e dá para colocar outras coisas juntos? Aqui onde eu moro, tanto faz a gente falar T ou Benjamin. Todo mundo entende o que é isso. Espero que aí também. E hoje em dia é muito comum aquela régua de tomadas. A gente liga, então, uma tomada lá na parede mesmo, e aí tem aquela régua que normalmente fica perto de computador ou de roteador, agora que tem roteador, Alexa, internet, né? Que a gente vive nessa vida aí de mais coisas elétricas. Sabe essa régua de tomada? A gente tem que entender que é isso na vida. E por que eu uso isso na vida? Para ligar mais coisas na mesma tomada. Então, se eu pegar o meu Benjamin, se eu pegar o meu T, que normalmente tem 3 entradinhas, eu posso carregar o meu celular, acender a minha lâmpada e carregar o meu computador no mesmo T, né? Todo mundo vai estar na tomada, todo mundo vai estar a 110 volts. Enquanto na associação em série todo mundo tinha a mesma corrente elétrica, aqui na minha associação em paralelo todo mundo tem os mesmos volts, porque todo mundo está na mesma tomada, está na mesma fonte. Beleza? Tá. Então, a gente precisa entender como vai calcular a resistência equivalente. A resistência equivalente não pode ser a mesma da série. Por quê? Aí vamos pensar junto, ó, lá na fonte. Vamos lá no desenho, de novo, tá bom? A corrente elétrica saiu, ó, vai subir aqui no fio. É a minha corrente elétrica. Eu vou chamar de I total já. Por quê? Quando ela chegar nessa primeira bolinha vermelha, essa bolinha vermelha aí chama nó no mundo da física. O que é o nó? É a opção da corrente se dividir ou se juntar, né? A gente vai ver lá do outro lado. No meu caso, vai se dividir porque ela está chegando no nó. Então, essa corrente total que está saindo da fonte, pode vir um pouquinho de corrente passar aqui no 3, que eu vou chamar I3, e o resto subir. A diferença. Ela vai chegar num outro nó. Aí vai vir um outro pedacinho aqui, que eu vou chamar de I2, e aqui, ó, não é nó, só é uma curvinha. Então, eu vou chamar de I1. Tanto faz eu desenhar a corrente em cima do fio ou embaixo, a gente sabe que vai passar. Tá bom? Lá no R1, não passou a corrente 1? Passou, alimentou, funcionou, carregou, sei lá, vai vir embora. Então, aqui, ó, é a minha I1.
Olha aí 2 chegando aqui no mesmo nó. E aí elas vão se juntar. Com a I3 chegando no mesmo nó, todo mundo junto, voltando a circular o meu circuito. Beleza? Tudo bem, então, que eu tenho trechos com uma corrente de um valor, trechos com uma corrente de outro valor. Ok, essa ideia. Então, vamos lá. Como eu calculo a resistência equivalente de uma associação em paralelo? Uma formulinha que é simples, mas às vezes pode enroscar lá por causa da matemática, né? 1 sobre REC, que é a resistência equivalente, vai ser 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, quantas resistências eu tiver. Aqui eu representei 3, eu vou colocar só 3. Aí tem que tirar MMC, tem que fazer um monte de coisa lá, tá bom? A DDP é a mesma para todo mundo. Então, a minha resistência 1 vai estar a 110 volts, a resistência 2 a 110 volts, tudo a 110, quando eu ligo na tomada aqui em casa, né? Se eu tiver numa bateria, eu preciso ver a voltagem dessa bateria, certo? Se eu tiver numa tomada de 220, aí vai ser 220. E a corrente elétrica, como que eu faço? Horas. A corrente elétrica total é a soma de cada trechinho. Então, é a I1 mais a I2 mais a I3. Porque tem que ir um pouquinho de ampere no R3, mais um pouquinho de ampere no R2, mais um pouquinho de ampere no R1. Por isso que a total tem que ser grandona. E aí ela vai dividindo aí conforme a gente vai fazendo as continhas para entender. Tá bom? Então, aqui eu consigo fazer o urizinho em cada trecho. O U é o mesmo. Então, se eu fizer o U igual a R1 vezes I1, R2 vezes I2, eu consigo achando aí as coisas que eu preciso ao longo do meu problema. Tá bom? Como que vai ser a potência em cada resistor? A mesma coisa. Aqui, então, a gente precisa pegar, por exemplo, o valor de R1 com o valor da corrente 1, que é o que passa nele. Ou, ali no trecho do R2, pegar o valor da corrente de R2, aí eu faço o π quadrado. Tudo bem? Então, né, ó, se eu quiser calcular a potência dissipada, eu preciso analisar a corrente e a resistência de cada trecho. Ou, se eu tivesse informação da corrente em cada trecho, eu já consigo fazer um PUI, ou um PIL, porque o U, a tensão elétrica é a mesma. Tá bom? Aí vem a parte da pegadinha. Se um resistor queima ou deixa de funcionar, os outros continuam vida normal. Pensa você aí no seu Benjamin, no seu T, seu celular, a lâmpada do computador. Você tira seu celular, a lâmpada apaga? Não, ela continua funcionando normal. Seu computador, tudo normal. Então, aqui, na associação em paralelo, é muito mais comum a gente ter isso nas nossas redes, né? Você não desliga a luz da sala e a luz do quarto desliga junto também, porque não. Então, a gente usa muito mais associação em paralelo nas redes domésticas do que em série. Em série, o que pode ter são trechos. Ah, então você tem um lustre de 12 lâmpadas, chiquíssimo. Aí, quando você põe um interruptor, sempre acende de 3 em 3, sabe essas coisas? Aí são trechinhos em série. E aí, o exercício também ele pode te fazer imaginar mais coisas. E aqui, ao contrário da associação em série, a resistência equivalente sempre será menor do que cada uma. Porque se você perceber, ela é inversamente, né? Ali, ó, 1 sobre REC, essa fração, ela é inversa. Então, ela vai ser menor. A gente vai fazer algumas continhas aí daqui a pouquinho, e aí vocês vão entender isso e fixar com números, porque às vezes as palavras não agradam, né? Ah, menor, me convença disso. A gente vai fazer conta. Tudo bem? Então, se você precisar ouvir de novo, de uma maneira mais devagar, a associação em série e a associação em paralelo, é isso que vai resolver todo que cair de circuito. Porque normalmente os circuitos vêm misturados. E aí a gente começa a entrar em detalhes. Então, a associação em série e a associação em paralelo te resolve tudo. Isso aqui que eu vou te mostrar é para você agilizar a sua resolução. Isso aqui você não precisa saber. Se você souber, você só vai resolver mais rápido. Você resolveria sabendo série e paralelo, tá bom? Esses casos especiais é quando a gente tem uma associação em paralelo, por exemplo, com 2 resistores diferentes. Eu posso ter vários diferentes, mas eu consigo analisar de 2 em 2.
horas. Como que é? Se eu fizesse a resistência equivalente de paralelo, não ia ser 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Aí você vai fazer MMC, divide pelo de baixo, multiplica aquela loucurada. Se a gente tem só 2, ou se a gente consegue pegar de 2 em 2, para facilitar a nossa vida, a resistência equivalente, a gente trabalha produto, ou seja, R1 vezes R2, pela soma. Ah, mas e se eu fizesse a outra fórmula do paralelo? Ia dar certo? Ia. Por isso que você tem que saber paralelo. Sabe paralelo? Abre um espaço para isso, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, né? O desenhinho de baixo. Eu não tenho 3 ohms com 6 ohms? E a pergunta aqui, por exemplo, do enunciado é qual é a corrente total, certo? Para eu saber a corrente total, eu vou ter que pensar no meu URI total, na primeira lei de Ohm. Então, ó, o U total vai ser igual ao R total vezes a corrente total. É o URI de tudão. O U total, o probleminha aqui me deu, ó, 24 volts. Todo mundo está submetido a 24 volts. Como que eu vou achar o R total? Ué, não são 2 em paralelos diferentes? Então, eu vou usar a formulinha aí que a gente acabou de ver, né? REC é o produto pela soma, só para a gente testar, tem vários caminhos. Então, ó, qual seria essa resistência equivalente? 3 vezes 6, dividido por 9, que é a soma. Peguem o hábito de, na multiplicação, só deixar indicado, porque às vezes os números são meio feinhos. E na soma, beleza somar. Somar é fácil para nossa cabeça. Porque normalmente tem simplificações para a gente fazer muito legais. Por exemplo, 3 com 9 dá 3 aqui embaixo. E 6 dividido por 3 a sua cabeça sabe. Então, a resistência equivalente seria 2 ohms. Beleza? Vamos calcular a corrente total? O total é 24 volts. A resistência total é 2. Brincando aqui de matemática, passa dividindo lá. A minha corrente é 12 amperes. Beleza. Resolvi o meu problema. Qual é a outra maneira de eu achar? Fazer o urizinho em cada trecho. Então, ó, se eu pegar o meu urizinho aqui em cima, só do 3, não ia ser U igual a RI? O U é 24, porque todo mundo na paralelo tem o mesmo ADDP. A resistência aqui é 3. Quanto que daria o I? 24 dividido por 3 dá 8 amperes. Ah, beleza. Então, aqui no 3 está passando 8 amperes. E no 6, como eu faria? Um urizinho também. Ó, o U é 24, a resistência é 6. 24 dividido por 6, eu tenho 4 amperes. Então, aqui nos meus 6 ohms, 4 amperes. Qual é o total de 8 amperes mais 4 amperes? 12 amperes. Ah, mas e qual que eu uso? O que você acha melhor, o que for cabível no seu problema, o que você vai acertar. Você usa esse, tá bom? 2 maneiras de chegar no mesmo resultado. Essa é a primeira dica. A segunda dica e última do paralelo é quando a gente tem muitos resistores iguais, muitos iguais, mas eles têm que ser iguais. Como que eu calculo a resistência equivalente de vários iguais? A resistência equivalente, então, vai ser o valor deles, já que é igual para todo mundo, dividido por quantos eu tiver. Esse N é de quantos eu tiver. Então, aqui no meu desenho, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Esse N aqui no meu exemplo é 5. Eu vou pôr entre aspas aqui. Tá bom? Vamos fazer, então, o exemplo aí de baixo de qual seria a corrente total. De novo, ó. Então, aqui, qual é a corrente total desse circuito? Vamos achar a REC? Tá bom. Só porque a gente aprendeu a formulinha aqui, a gente vai fazer das duas maneiras de novo. Então, ó, a resistência equivalente aqui vai ser 8 dividido por 1, 2, 3, 4. Ah, a minha resistência equivalente aqui, então, 2 ohms. Lembra que eu falei que a resistência equivalente em paralelo sempre é menor do que cada uma? Olha ali no primeiro exemplo.
A resistência equivalente deu 2. Uma vale 3, a outra vale 6. 2 é menor que todo mundo. Olha nesse aqui. A resistência equivalente, coincidentemente, deu 2, mas cada um vale 8. Pegaram a ideia? Tá bom. Então, ó, o U total vai ser a minha resistência equivalente ou resistência total, tanto faz escrever, vezes a corrente total. O total é os 16 volts que estão ali, ó, na fonte. A minha resistência equivalente é 2. Quanto que dá a minha corrente? 16 dividido por 2, 8 amperes. Ah, tá. E se você fizesse o urizinho em cada trecho? Olha só, vou fazer o urizinho aqui. O U não é 16, porque é igual para todo mundo? 16. Aqui eu tenho 8 ohms, estou fazendo o urizinho. Ah, então aqui a corrente seria 16 dividido 2 amperes. Beleza. E aqui embaixo? Igual, né? Porque eu tenho os mesmos ohms. 2 amperes. Ah, 2 amperes. Então eu tenho 2 amperes em cada trecho. Qual é o total? 8 amperes. Tudo bem? Ah, mas e como que vai aparecer então? Vai aparecer de forma mista. Então, bate o olho aí nesse negócio. Eu tenho trecho em paralelo, eu tenho trecho em série. Então, vamos resolver isso? Para entender como as pessoas chamam isso de terceira associação, né? Que para mim é tudo junto e misturado, literalmente. Então, o que é uma associação mista? É quando há ramos com resistores em série e ramos com resistores em paralelo no mesmo circuito, ligados à mesma fonte. E aí a gente tem que encontrar o valor da resistência equivalente para começar a responder o que ele quer. Beleza? Como que a gente começa a resolver? A gente tem que ir desmanchando esses trechos para deixar no final tudo numa sériezinha só. Por exemplo, sabe esses dois aqui, ó? Eu tenho que transformar como se fosse um resistor só. Tenho que achar uma REC deles, né? Uma resistência equivalente como se fosse um só. São dois iguais. Ah, então a minha REC aqui vai ser 4 dividido por 2, porque é o valor deles dividido por quantos eu tenho, que dá 2 ohms. Então, é como se eu estivesse tirando esses dois resistores de 4 ohms e ligando um de 2 ohms. Peraí, que esse 2 ficou em cima do desenho. De 2 ohms. Beleza? Aí ele está em série com o 6, ok. Aí aparece um outro trechinho aqui, só vou pegar outra cor para não bagunçar. Outro trechinho aqui em paralelo, não aparece? Mas eles não são dois iguais. São dois diferentes, então eu posso tratar produto pela soma. Olha a dica, produto 12 vezes 6. A soma é fácil, a soma é 18. O 6 e o 18 dá 3. 12 dividido por 3, isso me dá 4 ohms. Então, é como se esse trecho fosse 4 ohms. E aí eu continuo no 3 e chego na fonte. Então, no fundo, quais são os resistores que eu tenho aqui, ó? 2, segue o fio com o 6, segue o fio com o 4, segue o fio com o 3. Então, a minha resistência total, ou a resistência equivalente desse meu circuito, vai ser 2, mais 6, mais 4, mais 3, que me dá 15 ohms. Tá bom? Foi muito rápido. Faz mais devagarzinho depois. Para finalizar isso e a gente partir para uma resolução, o que a gente tem que saber? Resistor ômico, que na maioria das vezes vai ser para nós, ele tem essa cara de gráfico, é um gráfico crescente, constante, bonitão. Qualquer ponto que eu pegar, eu consigo descobrir a resistência, né? Porque eu vou ter a DDP e a corrente. Eu posso aplicar aqui a primeira lei de Ohm. Lembra que é U sobre I, ou URI, no fundo? Eu vou ter o valor da tensão, vou ter o valor de I, e aí vai ser retinho, ômico, bonitinho, ideal. Quando ele não for ômico, quando for um resistor não ômico, aqueles que variam e tal, o gráfico não vai ser reto. O gráfico vai ter essa carinha aí de curva. E aí, a gente vai ter que ficar ligado no que o problema vai pedir.
Ele vai pedir incerta DDP. Então, você vai ter que ir lá no gráfico, achar a DDP, achar a corrente, então achar a resistência para aquela situação. Tá bom? Não é em qualquer ponto, tem que ficar muito ligado no texto. Muito difícil cálculos com resistores não ômicos. Quando aparecem resistores não ômicos, eles vêm em exercícios teóricos, ou mesmo para a gente reconhecer o gráfico, coisas assim, tá? Só para falar que a gente viu gráfico de um ômico, que é retão, pode aparecer aí 1 milhão de coisas interessantes, ou um gráfico de um não ômico, ele tem uma curvinha aí. Beleza? Então, vamos fazer um exercício para ver se os conceitos estão bem bonitinhos, alinhados aí. É um exercício de Enem original. Apareceu, é assim e é recorrente ser assim, tá bom? Então, a gente não vai aprender só a fazer de maneira literal, a gente vai aprender truques para facilitar a nossa vida aqui agora. Olha lá. O circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representado na figura, consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada, L1, L2 e L3, é associada em paralelo a um resistor de resistência R. Então, vem aí no desenho, né? Então, a L1 está em paralelo com R, a L2 em paralelo com R, né? Formando um conjunto. Esses conjuntos são associados em série. Então, ó, a L1 com o R que está em paralelo está em série, com a L2 está em série. Então, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Após vários dias em uso, apenas a lâmpada L2 queimou, enquanto os demais permanecem acesas. Perguntinha. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após a queima de L2, os brilhos das lâmpadas serão os mesmos, mais intensos, menos intensos, menos intensos, mais intensos, né? Primeira coisa que a gente vai pensar, que é o primeiro momento nosso. A corrente vai sair daqui, a gente ainda não sabe, né? Não vimos girador, mas não precisa muito saber o sentido. A corrente vai sair daqui, certo? Vou chamar eu lá de I total. Por quê? Porque eu sei que vai separar e tal. Quando ela chegar aqui, ó, opa, ela não vai dividir? Então, esse I total que chegou aqui, vai um pouquinho para L1, vou chamar de IL, corrente da lâmpada. E um pouquinho para R, IR. Opa, R, de corrente da resistência. São idênticos? No primeiro momento, eu não posso afirmar isso, porque eu não sei o valor da resistência de L1 e o valor da resistência R. Eu não sei se são idênticos, então eu não posso falar que a corrente vai dividir exatamente ao meio. Tudo bem? Mas tá bom. Aí, ó, ela vai passar por L1 aqui e tal, volta a se encontrar nesse nó, aqui volta a ter a corrente total. Mesma coisa, chegou nesse nó, vai para a lâmpada L, vai para a resistência, volta a se encontrar nesse nó, e vida que segue, assim, né? Tudo bem como funciona? Então, quando todas as lâmpadas estão acesas, a corrente passa um pouquinho na lâmpada, um pouquinho no R e continua. Divide de novo. Um pouquinho na lâmpada, um pouquinho no R2 lá, continua. Um pouquinho na lâmpada 3 e continua. Beleza? Quando acontece isso, todas estão funcionando, lindo, maravilhoso. Quando a lâmpada 2 queima, olha só o que acontece. Quando esta lâmpada para de funcionar, o meu circuito continua funcionando, porque daí a corrente vai passar inteira por R, né? Ó, ela vai passar inteira aqui por R e vai seguir a vida. Então, cuidado. Ah, lá no série eu aprendi que quando um resistor apaga, tudo apaga. Mas aqui é uma associação mista. Então, a corrente tem por onde passar. Essa é a primeira atenção que a gente tem que ter desse problema. Certo? Tá bom. Vamos lá. O que vai acontecer? Eu vou apagar tudo isso. O que vai acontecer em termos de resistência? Como o exercício não me deu números, não é um exercício de cálculos, porque, né? Eu posso inventar, eu posso facilitar a minha vida, certo? Então, olha só. Ele não me deu o valor da resistência das lâmpadas, mas eu vou querer que o valor da resistência das lâmpadas seja igual à resistência normal, para facilitar a conta,
para facilitar o meu entendimento. Então, aqui na L2, eu tenho uma resistência de 2 R's e aqui embaixo uma resistência de 2 R's. Aqui na L2, eu tenho 2 R's e aqui eu tenho 2 R's. Na L3, 2 R's e 2 R's. Tudo bem que eu acabei de criar trechinhos em paralelo, fáceis de calcular. Ah, mas você pode fazer isso? Posso. Eu estou resolvendo o meu problema. O meu intuito aqui é ver o brilho das lâmpadas. E lembrando que a gente pensa em corrente, né? Então, olha só. Qual é o valor da resistência aqui, nesse trechinho? Eu tenho duas iguais em paralelo. Quanto cada uma vale? Cada uma vale 2 R's. E aí, ó, eu tenho quantas? Eu tenho duas. Então, tudo bem que aqui, 2R dividido por R, ó, eu tenho uma resistência. E nesse trecho? Ah, nesse trecho vai ser a mesma coisa. Então, isso junto me dá essa resistência? Tá. E aqui? Dá R também? Porque é tudo igual? Então, quando todas as lâmpadas funcionam, vou começar a anotar. No funcionamento normal, vou escrever funcionamento, a minha resistência equivalente é 3 R's. Porque daí, tá, aquele trechinho R, insere com esse R, insere com esse R, R mais R mais R, eu tenho uma associação de 3 R's. Tudo bem, até aí. Por que eu estou procurando a resistência equivalente? A minha fonte de energia é a mesma. A minha bateria é a mesma quando a lâmpada queima ou não. Então, o meu U não vai variar. O que vai ficar variando é a corrente em relação à resistência. Tá bom? O que vai acontecer agora? Agora eu vou mudar esse trechinho. Por quê? Porque a minha R2 queimou. Então, olha só. Cadê meu aqui? O meu resistor de 2 R's continua funcionando. Quem vai queimar? A minha L2. Então, tudo bem que agora a corrente que saiu da bateria, passou pelo trecho 1, que eu já calculei que é R, vem aqui, faz a curva. Isso aqui, ó, não é mais um nó. Ela não vai para L2, porque o L2 parou de funcionar. Ela vem aqui para 2R, volta aqui e continua aqui. Então, esse novo trechinho, eu tenho uma resistência de 2 R's agora. Ou seja, quando o L2 queima, qual é a resistência equivalente do circuito? O trecho 1, que é R, o trecho 2, que é 2 R's agora, porque só a minhoquinha ali está funcionando, e o trecho 3, R. Então, é 1 R mais 2 mais 1. 4 R, certo? A resistência equivalente aumentou. Então, tem aluno que pensa que como o L2 queimou, como tem menos coisa funcionando, a corrente vai aumentar. Cuidado com esse pensamento, não é assim numa associação em paralelo. Se a gente for analisar o URI agora, ó, o U é igual a R vezes I, não é? O meu U é o mesmo, é minha bateria, ele é constante. Então, resistência e corrente são inversamente proporcionais para eu manter esse U constante. Isso é matemática, né? Quando eu tenho produto, se um aumenta, o outro tem que diminuir para eu manter o mesmo resultado. Então, vocês concordam que funcionando eu tinha 3 R's de resistência equivalente, e quando o L2 queima, eu passo a ter 4 R's de resistência equivalente? Tudo bem que a minha resistência aumentou? Então, o que vai acontecer com a corrente total? Ela vai ter que diminuir. E quando a corrente diminui, significa que eu tenho menos brilho. Então, quando você pega duas lâmpadas e uma é mais potente, ela brilha mais, passa mais corrente ali. Tá bom? Então, assim, ó, perguntinha.
Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, após L2 queimar, o brilho das lâmpadas serão os mesmos? Não. Serão mais intensos? Não. Serão menos intensos? Aham, guarda C. Menos intenso para L1 e o mesmo para L3? Ou letra E, mais intenso para L1? Não. Para todo mundo será menos intenso, porque a corrente total diminuiu. Tudo bem? Nossa, mas que complexo. É, e o Enem cobra eletrodinâmica sim. Então, a gente não fez nenhuma conta, mas a gente teve todo, né, a análise de quando a corrente vai aumentar, de quando a resistência vai diminuir, de uma associação mista. E assistam de novo, façam mais exercícios, porque é assim que vai aparecer no Enem, nos vestibulares, é a prática, né? É a vida, é a física na nossa vida prática, tá bom? A gente se encontra então nas próximas aulas. Tchau para vocês.